senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao mais um Hora Extra, o podcast da Bioimagem. Eu sou o Paulo Rocha no programa de vocês hoje. Já começo aqui agradecendo, Maurício, muito obrigado por estar aqui presente com a gente. Obrigado eu, Paulo. Cara, esse podcast aqui, esse papo, assim, vai ser para mim, sem dúvida, que é um cara que é meu amigo, virou meu amigo, que a gente acabou se conhecendo num curso de oratória, que ele vai dar uma aula para a gente aqui, com certeza, sobre o curso. Ele é advogado, artista, professor, especialista em... Neurociência e psicologia. O cara sabe tudo de cabeça, assim, e é com ele mesmo, assim, ele manja demais. Já participou de série, de comercial. O cara é multifaceta. Ele sabe muito, assim, é absurdo, assim, ele. Depois dessa, eu vou até que ter que entregar muito para atender as Ah, expectativas. vai com certeza, cara. Esse papo aqui, tenho certeza que vai render muitas horas se deixar, porque o bastidor aqui já tava, ó, a gente chegou aqui, ó, muito mais Já cedo. estava queimando pauta aqui, mas vai dar tudo certo. Cara, muito obrigado por você estar apostando também aqui na gente, assim, nesse projeto que a gente... Basicamente, foi você que fez isso aqui. Querendo ou Legal, não, Paulo. porque quando a gente começou lá no curso, lá com você, isso aqui ainda era impossível. Era impossível. Esse, para vocês que não sabem, a gente tinha um podcast, tinha uma aula específica que a gente está estudando esse podcast. Só que como era uma turma de sábado, a gente tem alguns imprevistos que muita gente resolve tudo no sábado. É o único dia que a gente tem para resolver as coisas. E nunca encaixava de reunir a turma para fazer o Uhum. podcast. E hoje aqui nessa estrutura, ver que o ex-aluno, hoje me entrevistando, um professor, acredito que ele sempre teve muito potencial, um gestor assim, eu tenho certeza que vai dar muito certo, já está dando certo. Ah, Eu acho que eu sou do quinto entrevistado, foi isso. isso teve mais uma galerinha antes, assim, mas tá legal. Falando nisso, Hassan, a aula não funcionou, o nosso podcast, mas você tá convidado aqui. E também a psicóloga Com Lucinéia, certeza, com certeza. O papo vai ser ali, seria bem maneiro, né? Dia das Mães aí, pegando tudo. E a Show gente vai de... falar um pouco sobre a importância da oratória, da Isso. comunicação em várias áreas, né? Eu acho, ô Paulo, quando você fala de comunicação, e você falou que eu sou artista, e de fato, desde pequeno, eu gostava da arte, né? Cada um vai gostar de uma determinada coisa. O basquete, o futebol. Eu, desde pequeno, fazia escolas aqui em Santos, oficinas, algumas conhecidas, como Tescom, EAC, e eu vi ali que eu me identificava bastante. Claro que eu sempre trabalhei, porque a arte aqui no Brasil ela não é valorizada, e eu sempre fui transformando esse sonho de criança, querendo transformar esse sonho de criança em carreira. Aí depois, com a vida, né, depois dos meus 20 e poucos anos, aí eu fui vendo a necessidade de estudar mais, fiz direito por influência paterna, né, uma pessoa que tem muita referência para mim, e eu vi que o direito também tem muita relação com a arte, porque eu ganhava as bolsas, eu ganhava até as vagas que tinha na prefeitura, pelo meu talento, pelo meu dom. Fazia monólogo, fiz do Chico Buarque, Calabar, e eu colocava vontade naquilo mesmo. E eu via que tinha pessoas, quando ia até improvisar, ter um repertório, as pessoas que eram mais formadas, digamos assim, advogados, psicólogos, eles tinham bastante argumento que eu não tinha. Talvez eu tinha mais verdade por sentir aquela coisa, né, que eu trouxe o livro aqui do Stanislavski, que eu sempre gostei. Aí eu falei assim, eu vou unir isso, eu vou unir a minha arte com algo mais específico, com algo com alguém dentro de casa que era meu exemplo. Então, eu vou atender um sonho dele também, que eu sabia que era, e vou juntar com a minha arte. E hoje eu vivo isso, eu uso muito a arte de uma forma assim, não manipuladora, mas persuasiva, porque eu dou aula para criança, dou aula de inglês para crianças, dou aula para adultos, dou aula no EAD, e tudo isso, e cada público ele é diferenciado, né? Então, eu tinha um pouco de tabu, pensando, comentei com você aqui nos bastidores, de criança, eu aprendo uma criança. Eu pensava assim, tem criança de 10 anos que eu vejo que é dom, que está me olhando, que está entonando, que está falando assim, calma, que eu já te passo a palavra. E ao passo que adultos têm também, aqueles que têm dom, mas aqueles que têm formação, assim, médicos, enfim, outros que precisam de muito treinamento. E essa criança eu sei que ela vai deslanchar, talvez nem precise de um curso de comunicação.
Então, você falou que você começou na arte ali desde criança como uma espécie de hobby, você está ali aprendendo ainda Uhum, os primeiros passos de saber o que você estava gostando. E você foi pro direito. Não, depois disso você foi para oratória. Para oratória certo. você já estava assim completamente dominando a oratória ou você foi puxando de repente um pouquinho da arte, um pouquinho do direito? Por que você chegou nessa oratória assim? Porque são vou falar dois nichos, dois segmentos que é no entendimento no geral até do meu a pessoa já nasce com aquele dom de expressão, dom de orador, de presença de palco. São duas áreas que a gente imagina, você fala bem, você vai ser político ou advogado. Entendia mais ou menos isso por algumas características prévias, né? Como é que tu se junta tudo isso? Ou você identificou alguma falha nisso, alguma falha entre aspas, né? E fui seguir por oratória. É o seguinte, todas essas bolsas que eu conseguia, tanto na EAC, aqui na privada, quanto na pública, Uhum. eu sempre fiz um monólogo ou era um texto. Então eu vi que eu era bom de texto. E quando eu fiz um monólogo do Chico Buarque Calabar, e eu lembro até hoje, até em cinema, a gente tinha uma cena assim de Globo, que eu até mostrava para vocês na aula, Uhum. porque a entonação que a gente usa, por exemplo, às vezes no direito, às vezes para eu estou com um cliente ali fazendo uma consulta, então eu uso essas expressões, eu deixo aquilo que está ancorado e coloco para passar uma segurança até para o cliente, mas de forma verdadeira. Então eu percebia que eu tinha facilidade com texto, com monólogos, com algo que era representado. Eu falo, tá bom, aqui eu estou representando muito bem o personagem. E agora o Maurício? A pessoa contando com ele para resolver um assunto de uma ação de despejo. Como que o Maurício, de fato, ele vai resolver, sem personagens, essa dispensa, essa reversão dessa dispensa injusta, discriminatória por causa de um determinado CID. Então, eu penso que a arte me ajuda nisso, mas eu tive que ter o meu corpo ali, o Maurício mesmo, não só representar. Uhum. Tem muitos atores que são tímidos. Quando eles estão representando, eles são ótimos, excelentes. No one-to-one aqui não acontece. Então ele sempre tem que estar por cima de algum personagem para se mostrar de fato. Isso eu percebi, quando eu ficava muito assim, só com artista, só em teatro, eu percebia, não, eu preciso também, que eu tenho outra formação, que talvez vai me sustentar na arte, que vai transformar esse sonho de criança em carreira mesmo, mas eu Uhum. preciso dessa. Então, como que eu faço? Aí eu tive que me mudar essas personas, né? Como que eu vou dar uma aula? Porque uma coisa é você dar aula para criança, outra coisa é você dar aula para adulto. Tá. Então, na criança, hoje a geração é tudo no Six Seven. Se eu falar isso para um adulto, não vai Não conectar. faz Peraí. sentido, é. Eu tenho que atender, ô Paulo, as expectativas. A pessoa está investindo, a pessoa está tirando de onde não tem, ela está criando muita expectativa no curso. Você está mexendo com vidas. E tem alunos que separam e falam assim, professor, eu estou ganhando X. Isso daqui é muito importante para mim. Eu tenho X filhos. Então, assim, se você não se coloca e não. Eu comecei a entender que não é o que eu faço. Né? Se a gente for por quantidade de hora, aula, essas questões, eu podia estar fazendo outra coisa. Certo. É por que eu faço. Por que você está fazendo aquilo ainda? O que você traz uma. Qual o sentido de. Tem um livro que fala que é o porquê, né? Por que você faz isso? Não o que você faz, ou por quem você faz isso. Mas o porquê eu dou aula ainda é que eu transformo as vidas. Eu já vi aluno dentro de uma sala de aula conseguir se expressar num vídeo, numa reunião no Teams, para falar que está vendendo as coisas Uhum. de casa e conseguiu. Eu falar, lembra de mim, fala isso. Eu fui aprovado assim. Então, você descarta aquela hora a aula, você descarta aquele preço e você vê o que tem por trás disso. É o que vai mover você da aula. Aí tem professor, porque é valorizado. Olha, vai estudar, vai, mas saiba o porquê você faz isso, que isso vai deixar você muito tempo na docência. Foi você que você falou de persona, você falou de artistas que, quando tá atuando, absurdo, mas o one-to-one, ele é mais tímido, ele tem que se ancorar numa persona. Uhum, É legal que eu acho que todo mundo tem que ter uma persona para cada situação. uhum, A persona que você é no trabalho, a persona que você é na família, não o que não é você.
você tem que ser você. Sim. Você é o Maurício o tempo todo. Uhum. Porém, quando você está ali no direito, você está ali defendendo uma causa, você tem que ressaltar uma característica sua, porque tem algumas características que não faz sentido você estar ali mostrando. Eu sei que você é um cara mais brincalhão, Uhum. ali, gosta de soltar umas piadas. Quando você está ali como advogado, essa característica não faz sentido. Não faz sentido porque a pessoa está sem dormir, a pessoa está sem salário. Então, como que eu vou agir de uma forma representada? A pessoa sente verdade em você. Ela tem que o cliente ele vai ficar. Se ele está bem atendido, Paulo, se você entrega, você pode ter certeza que ele vai ficar. Tem que valer a pena a pessoa estar ali. Aham. Ela tem que valer a pena. Falar assim, ó, estou um tempo aqui que eu podia estar com a minha família. Se ela sentir que não vale a pena isso, qualquer circunstância, se ela entender por algum motivo, não é o que eu esperava, ou não conectou, ela não vai ficar e ela não tem obrigação nenhuma de ficar. E você tem que entender isso. Então, quando a pessoa está do lado de cá, entregue o seu melhor, é o que você tem ali, a sua verdade que está ali. Olha, você tem que agora fazer um trabalho mal feito, né? Eu sempre penso assim, a gente está aqui, mas o cliente, ele não é seu amigo. O cliente, ele pode ser seu amigo depois. Ali você está prestando um serviço, certo? Então, essa coisa enrola muito isso, né? No teatro, da empatia, dessas questões, e tem de reflexão. É outra área, sabe? Ali, por exemplo, quando eu estava no teatro dando voz para algumas questões ali, eu via que era uma reflexão na imposição. Tá. Que eu tenho, a minha família é totalmente distinta de religiões, e era uma reflexão, não é da imposição. Na aula, quando eu via, eu falei assim, cara, eu tenho que entregar o trabalho, as pessoas estão querendo mudar de vida aqui. Tem famílias, tem filhos ali em jogo, não é só ela, é por quem ela está fazendo aquilo. Então você tem que entregar sempre o melhor, não por status. Nunca dê aula por status, por vaidade ou porque você tem perfil. Dê aula porque você gosta, que você tem esse feeling de ajudar pessoas, de fato, transformar minimamente, o máximo possível que você conseguir a vida daquela pessoa, que ela está investindo tempo em dinheiro. Uhum. E o mercado aí é tão concorrido, tá? A gente está passando por tempos tão difíceis, né? Enfim, de guerra está impactando tudo aqui, né? A gente vê a área É. portuária. Então, são várias questões. A comunicação é crucial, assim, para E tu sempre foi essa pessoa comunicativa, tu sempre conseguiu. sempre com os amigos, Isso tudo bem. sempre em personagens, sempre adoro fazer, adorava fazer, porque era o que de fato eu sempre trabalhei desde os 15 anos e era a minha válvula de escape. Tá. Então a minha alegria não era para um futebol, não era jogar bola, não queria ser nenhum jogador famoso. E nunca. E meu pai é referência assim, né? Joga nos veteranos, sempre ia para o estádio com ele. Mas não era o meu sonho. Eu gostava de ver ele vencendo, mas não era o Uhum. meu. Isso não sempre fiz, e mas depois a vida vai te cobrando, né? E tu teve algum trabalho assim marcante na arte do teatro, assim, no cinema, alguma coisa que te marcou assim? No teatro teve esse monólogo do Chico Buarque, porque a banca tinha uma banca do AMB, uma Esse foi o diretora aqui do primeiro? EAC, Foi o seu primeiro? foi um dos primeiros. Não, foi Tescom primeiro, o Tescom eu paguei, Tá. mas a EAC eu ganhei mesmo e eu vi na hora que a banca me aprovou. Eles se emocionaram, eles olharam assim. Ele falou assim, o que é isso, né? De verdade, eu vi de onde saiu, porque se fosse por currículo, na época, eu não teria passado. Eu fiquei, e muitos que já tinham formações, psicólogos ficaram na lista de espera, e eu fiquei. A Ivanusa, a Cibele, a diretora Renata, e elas me olharam, nossa, aí quando eu vi, mas eu tinha certeza que eu tinha passado. Era algo assim. Quando eu tive a primeira aula na Vox, eu sabia que ia ser professor. Eu olhei, aí eu falei assim, gostei muito da aula. E eu Uhum. quero estar aqui. Na minha cabeça, Paulo, já estava muito. É muito claro já. Tá muito claro. Cara, eu vou nessa aula de saudade, vão me chamar. Eu não sei, não. Era algo muito intrínseco meu, porque senão não teria sentido. Eu acho que vai um pouco além. Desde criança você gostar disso. É bizarro assim. Eu uso isso nas aulas. E sou avaliado, estou 4 anos. Uhum. Eu tenho que ser avaliado, as notas elas vão aumentando, aí tem pontos de melhoria que eu gosto, sabe? Às vezes a gente pensa que tá, né? A gente está acostumado, o professor tem de dar feedbacks, mas ele precisa receber.
Então a direção sempre entra, perguntas inesperadas. A gente fez esse teste assim de fazer uma pergunta para uma pessoa, pro professor, e tem muito isso. Geralmente, quando você é autoridade, as pessoas, se não sentiu autoridade ainda, elas não vão te questionar muito. Ou vão questionar só para saber também até um pouquinho mais, você está prestando serviço. Isso vai ter com você na liderança, na gestão. Se continuar isso, você está fazendo perguntas e você não sabe responder nada, meu amigo. Então, você precisa preparar mais, ou precisa trocar, e você tem que entender isso. Tem que ter dado esse feedback para você. Tem que ter outro para dar esse feedback para você. Sim. Porque é outra pessoa que vai, né? Hoje em dia entram auditores para olhar a tua aula. Gostou? A média, qual que foi? Percentual? Acho que foi 7, hein? 6, 7. Dá para melhorar? Dá. Pra melhorar. Vai estudar mais. Porque você tem que entregar, senão você não fica. Então, sempre também recebi muito bem meus feedbacks, sempre que nunca levei para o lado pessoal, porque eu estou trabalhando, eu estou entregando e a pessoa está pagando. Se você está pagando. Eu gostava das tuas aulas, que eu lembro que você tinha basicamente, era uma frase sua, né? Que você dava teus pitacos. Sim. Né, que uma característica sua que sempre trazia algo novo, assim, tudo bem, você seguia o plano da aula, né, do curso, né, o cronograma, tudo mais, mas você trazia uma pessoa de fora, você trazia um outro elemento, para poder quebrar aquela monotonia. Por exemplo, a gente estava lá com a turma, né, e chegava um momento ali, sei lá, na 15ª aula, tá todo mundo amigo. Subir no palco ali para falar, você já falava, não é a mesma coisa. Botava uma pessoa diferente, um elemento diferente ali, já dava aquele feedback, é estranho. E é isso que eu encaro todo dia na sala de aula, eu não conheço ninguém. E a pessoa, Paula, ela tá esperando aquilo de mim. Quando eu fui pro EAD, geralmente a faculdade, né, você grava aulas, então eu fui chamado para dar aulas. Acredito que tinha outros currículos, assim, digo, de títulos, né, pós-doc, essas coisas, mas eles gostavam de mim no vídeo e começaram a me chamar para gravar essas aulas. Paulo, são pessoas que já têm negócio, que já têm imobiliário, já têm família, já não tá ali para. Então era preparação, eu mais novo, né? Às vezes eu era o mais novo até que da turma. O que ele tem para falar, né? Que esse menino aí, outro menino de 40 anos, o que ele tem para falar? Então você tem que entregar e sempre dar esse fio. Quando você cria conexão com a turma, até você tem que se policiar, que não pode virar amigo. É cliente, Paulo. Sempre tem esse mente. Se você quer ir para a docência, você tem que saber que ele está esperando o serviço. Ele não é seu amigo ali, ele pode ser depois. Mas ele está pagando, às vezes, 500, 600 de parcela, às vezes 6 mil, 8 mil. Ele quer entregar. Ele não quer um amigo, ele tem para, né, tomar um vinho, alguma coisa. Então você tem que ter muito claro isso. E não levar isso para o pessoal. você que você falou que você chegava ali muitas vezes você era o mais novo e de repente tinha uma galera mais com mais experiência, mais gabaritada ali. E como você se portava? Como é que era a sua primeira abordagem? Como você chegava para poder, não vou falar botar respeito, mas você chegava ali para poder dar sua autoridade? Para contribuir. Porque eu te perguntei isso, porque, por exemplo, aqui a gente, comentei com você que nosso nicho é a saúde, e eu imagino que o primeiro contato, né, desse profissional para poder atender um paciente ou um cliente, ele precisa estar como, né, que nem você vai poder fazer essa entrevista, estar nesse momento, ele tem que se... Em que momento? Entendi. Mas é quando você fala assim, eu passo assim, como eu posso contribuir com vocês, né? Eu passo tudo o que eu tenho, que eu sei que vocês vão me pesquisar, eu sei que vocês vão atrás, ainda mais pelo investimento. Esse cara, eu tenho que mostrar o que eu fiz, quem é. Ninguém pergunta pro Silvio Santos se ele fez jornalismo, cara. Ele tem a experiência dele e todo mundo sabe que ele é bom ali, não precisa falar. O que você faz? Como você faz? Então, você, olha, eu tenho isso. É isso que eu tenho, essa é a minha verdade. Eu acredito que por isso que eu fui escolhido, porque ninguém vai, qualquer instituição, tipo, ano passado eu estava dando aula em 3 escolas, 4 escolas. E eu fui que eu era um dos mais novos, com 35 eu estava, e eu vi que eu estava dando certo. Minha nota ainda não era mais alta, mas eu falei, cara, alguma coisa eu tenho. E se está dando certo, eu tenho que continuar. Sim. É minha área ali, então eu vou continuar, independente do quanto, enfim. Mas eu sempre mostro o meu repertório, o que eu sou.
Depois eu vou me mostrando aos poucos. E posicionamento, assim, de corporal, assim, tem alguma coisa que você fazia diferente? Sim, das posturas, né? Então a gente ganha isso no corporativo. Eu trouxe até um livro, gente, ó, muito legal esse Linguagem Corporal Digital. Ele tem umas conexões que a gente leva para o presencial, mas a questão de respiração, de rapport, de expressões faciais, de ó, linguagem corporal, como criar confiança e conexão sem importar a distância. Então, essa questão da postura, de você não ficar tão encurvado, de você ter uma expressão mais fixa, um olhar não tão perdido. Então, isso a gente também aprende no teatro, aula de voz, oratória, corpo. A gente tem muita aula de corpo. Isso já me deu um pouco de corpo. E você levar também isso para o digital. Então, quando a gente está fazendo uma mentoria, por exemplo, a gente já se posiciona dessa forma. Aí a gente te escuta, porque também a gente tem que conhecer quem é o aluno, o que ele espera, quais as expectativas. E aí a gente vai se moldando. Se eu vejo que é um aluno mais extrovertido e quer, eu já levo mais para o meu lado, então mais confortável. Se eu vejo que é um gestor, que é pai, qual é o objetivo? Eu não posso ficar. Então eu vou ter que já adotar uma postura mais de confiança, um pouco mais séria, então a gente vai se adaptando de acordo com o cliente. Então a gente tem que conhecer, por isso que é bom a gente conhecer os alunos antes de qualquer sala de aula. Eu conheço o que eles esperam, qual o perfil, escuto cada um. Claro que se é uma aula de 40, 50, eu não vou escutar cada um, mas Tira uma média se eu ali, tiro né? uma média ali e faço um diagnóstico, eu falo assim, aqui eu posso brincar, por exemplo, aqui eu não posso nem fazer isso. Eles estão aqui cobrando. E se eu não for assim, eu não vou ficar. Então, primeiro eu tenho que conhecer meu cliente. Aí eu adoto minha postura. Então, essa é a minha técnica que eu fiz. Hoje são aulas mais sérias de legislação, aula de empreendedorismo, dou aula de curso de comércio internacional. E hoje eu faço muita reunião online. Então, de gestão, hoje eu faço gestão de fornecedores internacionais. Então, eu falo inglês. E era uma coisa que eu não falava. Eu não achava que meu inglês das escolas tradicionais seria suficiente para falar. Dou uma dica aqui para quem faz reunião em inglês, não sei. Cuidado de ligar a câmera assim, porque se você ainda não tem uma pronúncia muito boa, as expressões vão contar. Uma Então dica vão ficar legal. assim, ó. O que ele está falando? E sabe quando tem cara que tem legenda, né? Fala assim, tem cara que te olha e tá tudo escrito. Aí eu falo, percebi que você não gostou. Tem legenda. Tem cara que tá a legenda ali em cima. Você vai se identificar. Eu acredito que algum de vocês tenham legenda expressa. A Júlia falava muito isso, né? É. A gente fazia exercícios que aí demonstrava quando conectava e quando não. Então, esse livro assim ajuda também a melhorar. Então, esse corpo, essa linguagem, essa postura que você falou aqui. Então, tudo que eu levo no presencial, no digital, para E o fazer. legal de saber disso é que quando você está no bate-papo, pode ser assim, informal que nem aqui, ou de repente numa entrevista de emprego, para saber se a sua linha de raciocínio está fazendo sentido, se vale a pena você seguir por essa linha. Vou fazer Exato. uma entrevista com você, você é meu RH. Eu estou aqui Certo, precisando ótimo. Uhum. de um emprego. Se eu estou fazendo uma linha de raciocínio e eu vejo que você não está muito interessada, eu tenho que perceber isso rápido e ir para outro lugar, porque senão eu perco a vaga. Então, Exato. de repente, esse aqui é um a mais, tirando todo o seu conhecimento, toda a sua Uhum. experiência, docência e tudo mais, que também é principal, mas também não é só isso. Então, de repente, saber que você está conversando ali com o RH e o RH está assim, está me olhando para cima, está anotando mais do que o esperado, que talvez deve estar fazendo um desenho e não está anotando coisas sobre você, você tem que, de repente, tomar uma outra rota. Então, é importante também saber se um Essa pouquinho. conexão. E o livro fala também, pessoal, para qualquer área, tanto da saúde, biomedicina, direito, que fala das conexões também no virtual. Então, a gente está falando do vídeo, você também não ser aquele multitarefas, você Uhum. está no vídeo, está mexendo aqui no computador, ou está mexendo no celular, saber ter um cenário bom por trás, cuidado com as expressões. Outro idioma não está preparado, desliga um pouco a câmera e até você pegar uma segurança, depois você abre. Então o livro dá umas técnicas assim de você não ser tão rude nas respostas Tá. do e-mail, os ok, sabe, assim, que foi um pouco que a comunicação escrita você tem que ser mais persuasivo. Então, qualquer área.
Então, eu falo para você, né? Eu tenho na família gente que faz odonto, então eu dou esses toques assim de corpo, de atender o paciente, como atendo uma pessoa no jurídico. Eu acho que a dor do outro, quando a gente fala no jurídico, a gente está falando às vezes da liberdade, às vezes de dinheiro mesmo, não tem para pagar um aluguel, de uma questão bem delicada. E a pessoa quer ver seriedade em você. Ela quer ver uma pessoa que ela sinta confiança. Se você não estabelecer essa confiança, às vezes naquele 1 hora de consulta, o cliente não vai voltar mais. Tá tudo bem, muito obrigado, ele vai te pagar aquela consulta, mas ele não volta, eu não voltaria. Né? A pessoa tem que me passar muita confiança para ela cuidar de mim ou de algo meu, que eu estou pagando para ela. Então, eu trabalho muito, a gente trabalha muito, Paulo, para ganhar, então a gente espera também isso, essa troca, essa devolutiva. Muito bacana. Assim, tinha muita coisa que a gente aprendeu lá contigo no curso, né? Que é muito aplicável para muitas áreas no geral. É muito aplicável. A parte de você conseguir fazer a leitura para saber como se abordar, como vocês também saber o tom de voz, que nem você sempre falou, tom de voz um pouquinho mais alto, de repente mais baixo, dependendo da situação. O Sarik também, né? Que é Perfeito. Sarik, para colocar uma limitação, sempre não fantasiar muito e esse. acredita. Porque vai ficar olhando assim, coloca um defeito, coloca uma limitação que a gente fala no efeito Sarik para você passar a verdade. Se você até mostra um lado, uma fraqueza, seja do negócio ou sua, isso mostra a verdade. Uhum. Tem as vantagens de ser vulnerável em algumas situações, então você tem que tirar proveito disso. E eu sempre. Transparência é o que eu costumo levar. E uma coisa que eu sempre levo, hoje, isso vai te dando um tempo assim de bagagem. Conheça muito o teu público e não pegue aula que você não domine, porque você vai se frustrar muito. Imagino que sim. Então não adianta ir pela vaidade, pelo ego, Dinheiro, sempre né? pelo dinheiro, se prepara. Toda aula tem que ser muito preparada, porque está todo mundo muito cético. E ninguém vai sair de casa para perder tempo. Ninguém vai deixar o seu bem maior que a sua família para ir ver ou fazer uma consulta com você, sendo que não vai ter retorno. A gente não tem muito tempo para perder, não. A gente, para estar aqui, a gente se prepara, a gente lê livros para oferecer algo. Sim. Aqui você preparou muito, estudou, tempo, sua família, você renunciou pouco para construir algo. Então, tudo é assim. Então, a gente tem que pensar nisso. É legal, caramba, que tudo isso faz muito sentido, assim. Faz muito sentido. Essa situação de ser um pouco mais vulnerável, ele também é importante para dar mais humanidade, Uhum. né? Não adianta você parecer aquela pessoa perfeita, de repente você está ali atendendo e você está tão inalcançável, que você vai falar, poxa, será que eu, de repente, diminui muito? Né? Será que eu não vou conseguir chegar nesse ponto? Né? Uhum. Você vai ali no dentista, que você falou da sua irmã, que ela tá lá, claro que ela tem que ter uns dentes bonitos e tudo mais, assim, Uhum. que ela é uma Exato. referência, que é um ponto a ser alcançado. Muito Mas bem se ela visto. tiver, sei lá, uma lente de, sei lá, um cristal absurdo, fala, poxa, eu não vou conseguir chegar. Então vale a pena estar aqui? Ou tenho que escolher, de repente, outro profissional? Porque isso aqui não vai conseguir me atender. Né? Então Exa- esse lado um pouco mais vulnerável também faz sentido. Faz sentido e conecta. Outra coisa que eu levo muito para área são jargões ou termos muito técnicos, que não é nunca sobre você, é sempre sobre Uhum. o outro, né? Sempre você vai atender a necessidade do outro, não sua. Então você tem que um pouco se despir de você e não ficar, por exemplo, eu ficar falando muito termos técnicos em sala de aula, porque a responsabilidade pelo que o outro entende é totalmente minha. Então eu tenho que facilitar o entendimento, mas o maior desafio do professor é esse fazer com que a pessoa entenda. Aí você está na área da biomedicina, não usar muitos termos técnicos, exemplificar dando Uhum. exemplos, fazendo analogias, para que a pessoa entenda e deixe aquela aula, por exemplo, na sexta-feira, ó, 4 aulas, a pessoa está esgotada da semana, ela está cansada. Como você prende a atenção? Como engajar a turma num período de 6 meses, Paulo? Como que eu vou Isso engajar? é difícil. Isso é Engajar, difícil. porque às vezes o conteúdo foi e você tem que esmiuçar muito mais aquele conteúdo, ou porque a pessoa não entendeu, ou porque de fato tem mais. Então, um desafio também para quem. Também fazer ele entender que aquilo que ele aprendeu lá no começo, ele vai fazer sentido só no final. Que acontece muito isso. Ele aprende muita coisa que é
introdutória, mas é fundamental, e o aluno tá ali. Meu, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Porque eu não vou usar, Uhum. mas ele vai precisar dessa base, porque lá no final, quando for fazer, de repente, um TCC, alguma coisa assim, ou até, de repente, na oratória, que essas técnicas vai fazer sentido na apresentação final, que você tem que estar engajando, você tem que conseguir falar, "Ó, galera, isso aqui é chato, mas você sabe que isso aqui, quando a gente for fazer o final, lá, a apresentação final, ele vai fazer sentido porque ele vai dar ali um ponto que vai fazer sentido, Sim. vai fazer sentido. A gente tem que ser, é um pouco assim, que leva até para mim, que a gente tem que ser ensinável. E é muito difícil quando a gente chega a uma certa idade e a gente alcança determinado espaço ou conquista determinadas coisas, a gente tem um pouco o ego. Aqui a gente tem que sempre estar ensinável, sempre estar assim limpo para o que ele tem a me oferecer. Se eu não gostar, eu vou embora. Mas primeiro deixa eu ouvir o que você tem a me oferecer. Independente da idade da pessoa. Sim, Se ela tem 22, que nem eu falei para você, eu aprendi com criança de 10 anos. Eu acho que os pais cuidam muito bem, mas ela sim, tem a sim. dedicação dela, que é o passo. Você consegue comparar, né? Até quando a gente tinha 10 anos, naquela sexta série, tinha aqueles alunos que estudavam menos ou mais. E eu já vejo que tem pessoas pontuais e a gente tem que ser ensinável. Assim. Você que você falou nessa parte de ser ensinável, agora puxando mais para a parte específica da oratória. Você, a gente imagina que você já dominou desde sempre a oratória porque você fez artes e direito. Mas para aquela galera que não fez nenhum tipo de curso ou não é dessa área da exposição nesse sentido, oratória é treinável? Ela é treinável. Tem gente que tem um dom e tem gente que acha que sabe falar. Tem gente que canta no karaokê e acha que vai Cara, isso é legal. É demonstrar. saber, acha que sabe falar. Ela acha, ela Fale é mais, fale mais. convicta, e às vezes o fato, até eu vejo, que ela participa muito na aula, assim, e às vezes ela está tendo uma comunicação agressiva. Então ela tem que ter mais repertório, comunicação não violenta, saber entonar mais a voz em determinadas situações. E ela é treinável, pô. Você vai ter que estudar, você tem que pegar livros de comunicações para líderes, você tem que ver um livro, porque a comunicação não verbal, estou falando de gira em torno de 55%, né, Uhum. da nossa comunicação, depois que vem a verbal, os outros porcentos, as expressões, mas você tem que treinar. E o fato de você estar aqui fazendo podcast, o fato de você não estar numa sala de aula, eu ganho muito. Eu ganho muito saber que eu fiz a diferença na vida de alguém e saber também que eu estou evoluindo como profissional, porque eu uso também em outras fontes de renda, porque tudo é comunicação. Eu posso estudar qualquer assunto. Se eu não souber me comunicar, eu vou ficar para trás. Então eu tenho que me atualizar. Hoje eu sou gestor de pessoas que já estudaram comigo e até estudaram mais aquele assunto comigo, mas ela não se comunica. E eu vejo isso em Teams, eu vejo isso em com os colegas, porque você tem que estudar, independente do seu nicho, a gente viu isso Sim, sim. nas turmas. Eu acho que a mentoria, eu penso que a mentoria, a gente consegue ler o indivíduo, assim, né? De fato, na sua individualidade. Então, a necessidade de cada um. Aí eu vejo que como cada um tem um repertório, tem pós-doc, teve uma professora que foi pós-doutora na USP. Ela entrou na minha aula. E eu via que ela tinha muito, ela anotou tudo. Aí eu vejo, falei assim, eu zerei. Eu fiquei pensando assim, eu não sou pós-doutor na USP, mas eu vi que minha aluna era. E eu olhando aquilo, e ela escutava tudo, porque eu não estava tendo muito feedback, assim, meus feedbacks não são bons. E eu vi que ela brincava, assim, ela falava tanto, assim, eu falei, cara, realmente, ela é muito inteligente, ela é de exatas, só que não deve ser uma aula boa. E ela dava aula sexta-feira. E eu acho que ela não está aprendendo atenção. Então você tem que conectar com seus alunos. Você tem que ser você, Paulo. Eu acho que me mantém, eu tenho que entregar, e eu sou o Maurício ali. Eles conseguem enxergar tanto o Maurício lá da aula de inglês de 10 anos, do Six Uhum. Seven, e eu consigo passear e falar, mas eu estou falando sério com vocês. O que me sustentou foi muito trabalho. Eu tenho 40 anos, eu sempre trabalhei. Então isso, você deixar isso claro e a confiança vem com o tempo, te mantém. E você sempre estudar. Tô com falha, tô deixando a desejar na comunicação, nunca fui o melhor orador. E eu não era o melhor orador da turma.
A minha porcentagem eu vi nas minhas apresentações dos meus vídeos que foi a maior, eu percebia isso. E foi também na frequência, Na no... frequência, eu dando aula, porque tinha locutores, eu lembro que na turma tinha locutores, tinha pessoas que trabalhavam como representante, e eu vi, só que eu vi alguma coisa ainda ali que precisava ter mais postura nas aulas. Eu pensei, é aqui que eu vou trabalhar. Você lê. Ah, não tenho tempo. Os estudantes da área de saúde não tem tempo. Se grava. Começa a conversar. Tem espelho na sua sala, alguma coisa? Treina muito. Se eu não sinto hoje, se eu não sinto segurança ainda no meu inglês, que eu acho que ele não é o suficiente para falar com o nativo, eu vou pegar aquele texto, aquele assunto, e eu vou estudar muito, eu vou treinar antes de entrar. Porque eu sei que ali eu não sustento. Ali eu vou entregar e outras pessoas também dependem daquela conta. Então eu vou me preparar. Se não foi, eu não vou me frustrar Quando você por falou de isso. treinar, eu lembrei do exercício que a gente fazia, que era o Workbox, né? Sim. Que a gente tinha que se gravar para fazer aquilo, Maurício. Nossa, teve vezes que eu fiz um vídeo de, sei lá, de 1 minuto, acho que foi umas 15, 16 vezes. Cara, foi absurdamente assim, logo nas primeiras aulas. Você falou, vamos fazer. Você puxava a turma, né, e Uhum. tal, para falar coisas bem simples, assim. Nossa, eu lembro que era coisa muito simples, de você falar sobre a sua semana. Acho que era isso. Falar, conta uma coisa que você fez na sua semana. Eu lá, olá pessoal, não sei o que, não sei o que. Não sei, acho que não ficou bom. Parava. Olá pessoal, não sei o que, não sei o que. Ah, acho que não ficou legal. Ah, fui umas 15, 16 vezes. E você para pra pensar, poxa, por que que eu tô travando tanto, assim? Tanto que a gente botou o nome na turma de Destrava. Destrava, foi o Paulo que colocou, gente. Já chegou colocando Destrava, pessoal. Tá muito... E tá aqui hoje apresentando. Cara, eu cheguei muito aberto pro curso. Cheguei muito aberto, assim. Eu comentei contigo, né, que a ideia de eu ir era para estimular a Júlia também a fazer. A ideia não era eu fazer. Só que eu falei, meu, eu vou aberto. Falei, é que nem você comentou, no Neg Palco. Ah, não sei o que palco. Já tava eu aqui, já tava eu levantando a mão assim, falando, comigo E tem que fazer, eu vou fazer. Paulo, e tinha pessoas que pagavam o curso e falavam, não, eu só quero a teoria. Gente, como que você vai fazer o curso? Você vai pagar um curso de comunicação oratória? A teoria não vai te ajudar. Já adianto Se não que meter a cara, não você vai adianta. ler os livros para te dar repertório, mas você vai ter que treinar. Treino é treino, jogo é jogo. Vai, na hora do jogo você vai. Que é muito curioso que eu tive que já me apresentar em várias situações da minha vida, de trabalho de faculdade, no trabalho, para poder mostrar algum trabalho de fato, assim, só que nunca foi confortável, nunca foi um momento assim, poxa, eu vou fazer isso legal, sempre via como um dever pesado. Então, eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu fazia o trabalho muito bem feito. Só que a organização falava, meu, eu tenho que entregar isso, eu vou fazer do jeito mais rápido possível, vou tentar entregar esse conteúdo de um jeito quadradão, porque se não entender, a culpa não é minha, você que não estudou e você se vira. Sim. E com o curso eu falei, não é isso. Eu consigo fazer a mesma coisa de um jeito que talvez todo mundo entenda. Que tal tem que ser talvez, porque algumas pessoas não entendem, Sim. mas até aí vai ser, faz parte, que nem eu comentei, nossa, eu lembro até hoje, eu acho na mentoria que eu fiz uma apresentação e depois da apresentação eu recebia ligações da galera questionando coisas que eu falei lá. Eu falei, poxa, então minha apresentação não foi boa? Eu tinha achado que eu tinha entregado tudo. Só Uhum. que foi o formato, como eu falei, que não fez sentido na cabeça deles. Não adianta você falar que sei lá, o limão é verde e a pessoa tá imaginando o limão siciliano que é mais amarelado. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o jeito que você fala, a forma que você mostra o conteúdo faz completamente a diferença, cara. Diferença. E sabe, você me deu um insight aqui porque eu estou fazendo prova oral agora. Tudo para estimular também a comunicação. Sair da técnica, por exemplo, uma legislação, uma lei marítima, e eu sempre levo para a comunicação. Pessoal, olha, para ficar falado assim, para ficar entonado, para não deixar vocês dormindo, tem uma técnica por trás. Não adianta vocês ficarem. Quem me conhece sabe que trabalhou comigo no corporativo, eu ficava técnico. Todo mundo me via alegre fora, né? Teatro, essas coisas com os amigos rindo, e na hora de apresentar um trabalho mais específico, que tinha maior rentabilidade, sua fonte de renda, e você travava. Então, assim, ó, prova oral, todo mundo trava. Paulo, majoritariamente,
quase na totalidade, todo mundo tem pavor de apresentar. Eu já falei para o aluno assim, ó, hoje você vai apresentar X de tal tema. Adorava o tema, você via na expressão da pessoa que adorava o tema. Sabe o que ela fazia? Faltava. A não ser que você dê um retorno, uma compensação de uma nota, assim. Tinha que Não, valer a pena muito a demais. pena. E fala. Às vezes tem mãe, tem uma moça que é mãe, assim, ela fala, o professor fala aqui, não me peça pelo amor de Deus. É pelo amor de Deus, Paulo. Eu estou na sala de aula, é um pavor, assim, que eles têm de falar em público. Eu falei, aproveita isso. A gente tem 40 pessoas, 50. Isso vai te deixar na frente. Hoje, a gente concorre vagas no LinkedIn, 2.000 candidaturas. Se você for a quinta, como já aconteceu comigo, e ele gostar de você, não vai. O pessoal não está com tempo para ficar fazendo tanta entrevista. Se você não mete ali mesmo, vai te contratar. Eu fui esse tipo de pessoa que fazia o trabalho escrito. Fazia essa parte mais densa e tinha outra pessoa que era mais desenrolada assim, ele apresentava. Eu era essa pessoa. Você apresenta para mim? Se o professor falasse assim, tem que ser alguém do grupo, eu já tentava ver que eu sabia de um outro que era mais cara de pau, vem comigo. Eu faço aqui, só que estou presente. E depois olhando para trás, eu via que eu perdi a oportunidade. Porque eu apresentando de repente na sala de aula, o professor poderia de repente ser uma indicação de repente para algum projeto, ou de repente alguma vaga, falou, poxa, tem um menino lá, que ele é bom. Porque não é só a teoria, tem que ser um pouquinho dos dois. O cara tem que ser bom na teoria e tem que ser bom também na fala, na apresentação. E às vezes eu acho que a apresentação até um pouquinho a mais do que a teoria. Que eu acho que é mais treinável o cara repetir um monte de texto pronto Exatamente, do que o Paulo. cara quebrar essa barreira de falar. Você falou algo muito real, por exemplo, de você falou isso, você deu um insight, outro insight, de você pegar um texto pronto e você representar um texto pronto. Você, numa aula, você tem que conectar as ideias, ter um raciocínio, começo, meio e fim. O aluno vai te cobrar. Cara, você começou, tem o meio. Conclui isso para mim. Como você vai concluir? Qualquer tema, da área da saúde, da área do direito. Começa, apresenta, não deixa o slide falar por si só. Coloca tópicos. Deixa você um pouco no protagonismo. Ou se não, trechos curtos, você lê e explica. Dê mais detalhes, de forma pormenorizada mesmo. E você conclui o raciocínio. Né? Então, assim, é diferente de você só pegar um texto, decorar e dar vida para um texto e para um personagem. Quando você dá aula, você tem que conectar as ideias, você tem que se fazer claro em um raciocínio. Né? Começo, cadê? No final, e o aluno cobra. Tá, você começou aqui, você já voltou? Não, eu quero terminar, eu quero entender esse raciocínio. Senão, o fio da meada não fez sentido nenhum. Por isso que o comercial é muito importante nas empresas, que é esse rosto da empresa, a parte comercial, o setor comercial, né? E ele tem que ser essa pessoa de representar toda a ideia. Então, de repente, existe pessoas que fazem a parte burocrática ali em texto, de repente, fala assim, ó, Maurício, você vai falar com aquele cliente X, é isso aqui que você precisa saber. Aí você fala, tá bom, deixa comigo. E talvez você receba mais por isso, porque você está indo lá vender a ideia. E a pessoa que fez todo o trâmite não conseguiu vender toda a ideia. Exato. Né? É bem legal por aí. Cara, vamos voltar um pouquinho, assim, eu quero falar das tuas passagens no cinema. Cara, eu quero que você fale pra gente desses teus momentos, assim, que é uma coisa que dá pra ver que é sua paixão. Pra ver que é sua Sim, é paixão, muito é algo legal. que você gosta muito, assim. O que tu já fez de legal aí pra contar pra gente aí? Cara, então, eu fiz fui capa do Maníaco do Parque, é bem polêmico fazer essas cenas assim, mas foi muito forte, foi o Silvério, eu nem sabia quem era o Silvério, na verdade. E eu era pequeno quando teve esse escândalo, né? E eu vi ele representando muito bem, e escolheram 2 policiais civis. Aí tem uma foto lá no Instagram que a gente foi capa de estreia do cinema do filme do Maníaco do Parque. E eu fiquei surpreso que eu vi no Silvério, ele estava na Dança dos Famosos, quando ele postou no Stories, eu estava 11 horas, eu quis postar, e às vezes
será que vou reviver isso tudo? Eu tô numa docência um pouco mais técnica, eu vou pro cinema, pro audiovisual de novo, mas foi muito legal. O filme que ganhou o Oscar da Fernanda Montenegro, Tá. precisavam de advogados reais. Eu vi ela do meu lado, então o fato de eu estar ali. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Qual que foi o filme? Qual que é o filme que ganhou o Oscar da Fernanda Você não Montenegro? pode passar por isso e não falar qual é o filme, pô. Ah, Cara, foi assim surreal, assim a experiência e ver ela passando assim, eu aprendi muito ali. uhum. Foi uma passagem assim muito legal e foi muito rápido, Paulo. Foi muito rápido a passagem, mas aprender ali naquele cenário, embora não fosse protagonista nem nada, foi muito legal, bacana. E Foi outro foi do Gil, que a gente gravou o comercial o do Gil. comercial. Cara, você tá falando agora eu vou não cortar aqui. Qual é o nome do filme da Fernanda Não Montenegro? foi ainda isso aqui? Ainda Estou Aqui. Gente Oh, do céu, olha, eu fugindo aqui do tema, mas foi Ainda Estou Aqui. E ela passando com a cadeira com a mãe. uhum. E para mim aquilo foi sensacional. Ela assim, damos comandos na cena. Nossa, muito um aprendizado. Não o fato de estar ali, ver a É. movimentação para mim foi surreal. E ter sido escolhido, né? Eu tinha acabado de sair de uma audiência. Você fala assim, não, eu participei de um filme que ganhou o Oscar como se fosse, como se fosse qualquer... Assim, é Eu uma nem tinha terça-feira. noção. Para ter noção, você falou do livro, agora eu fiquei aqui pensando. Assim, e o filme? Ô, Paulo, eu não me apego tanto Hum. assim. E eu tive. Porque eu fiz a tocha olímpica também em 2016 na Cidade de Deus com o Otaviano. Sério. E eu, o pessoal, pela RF, Produções Artísticas, e a gente corria com a bandeira do Brasil. Para mim foi uma das melhores. Esse eu acho que eu não vai compartilhar com você. Não, Foi isso uma das não. maiores emoções eu correr com a bandeira no meio, assim, e Ai, subir vou ter que lá. rever. Agora acabando o papo, eu vou jogar lá, cara. Então, Cara, para mim foi sensacional. Foram 3 dias que eu via, eu tava vendo, eu queria muito tirar foto. Isso foi 2017. Eu pensei que ia ficar uhum. muito assim, famoso. E foi, as coisas foram acontecendo e eu sempre tive instrução para não ficar tietando. Então, de não colocar trabalho antes que não podia, não Uhum. poderia. Mas era uma área bem legal. Eu falei assim, não faz isso. Todo mundo que estava comigo, que já há mais tempo, quero tirar uma foto com a Baby do Brasil, quero tirar uma foto com o Otaviano. Não faz isso, que você vai Se se queimar. prejudicar, se queimar. A palavra era se queimar mesmo. E eu ficava, quando dava, eu tirava. Mas caí no Mercado Bom de São Paulo, uns cachês bons, assim, por 3 dias, coisas que eu demoraria um pouco aqui para ganhar. Mas é algo que ainda você continua fazendo. Continuo fazendo, mas eu, Não, Paulo, não é o seu core, mas você faz ali ainda quando você aparece alguma coisa que te faça sentido. que faça sentido. Mas hoje, para mim, vou te falar uma coisa. Eu gosto de dar aula. Eu sei que tem que dar muita aula. Mas é algo que, se falar hoje, que me completa, porque a sala de aula cura mesmo. Você Uhum. pesquisa, está cansado, mas às vezes você teve um dia tão puxado, N coisas aconteceram. E se você está na sala de aula e alguém ali querendo conteúdo, se o dia que você se achou que você não rendeu tanto, você pode ter certeza que numa sala de aula você vai aprender com alguém. Você não sai ileso de uma sala de aula. Você vai contribuir, mas as pessoas ali de alguma forma estão contribuindo muito e mostrando o quanto você é importante ali na vida delas. Nossa, cara, eu tá falando aqui, eu pensei, cara, o papel de advogado no. Foi no do. Onde você fez advogado mesmo? Foi não, no Mônica do Passo você fez o policial. O advogado você fez aonde? Não ainda estou aqui. Não, ainda estou aqui. Uhum. Qual é a chance de ter ator e advogado no mesmo lugar? Então o que eu quero dizer é o seguinte: você lá atrás você já começou na arte, foi pro direito e chegou um momento que você falou, cara, esse lugar é meu. Porque eu sou advogado, eu sou artista, eu sou ator. Eu tô aqui, esse papel é meu, todo o background que você criou, tudo fazendo sentido, fechando assim, cara, deve ter sido uma coisa
deve passar na sua cabeça muito legal, assim, quando você chegou lá. Muito. Olha, você lembrou de outra coisa. Que bom esse bate-papo aqui. Essa ideia do podcast é bem legal. Porque o primeiro semestre do direito teve uma apresentação interdisciplinar, de acusação e defesa. Uhum. E aí tinha um teatro ali. O réu condenado justamente por uma pena de morte, a gente batia nessa tecla. Cara, eu fiz uma cena, eu entrei assim, né, com copo, era a mesa assim, copo, então tinha. Aí tava a banca, né, os professores, constitucional, civil, eles olharam assim. Eu fiquei conhecido no meu curso de direito, foi o primeiro do teatro. Quem não me olhava, quem achava que eu não estudava, me deu a mão, entrou, quando a gente ganhou um dos 3 melhores da faculdade. Quiseram entrar comigo, pegaram na minha mão. Caramba, você é F, você é foda. Uhum. E entraram comigo. Então, eu ganhei uma notoriedade de pessoas que não me olhavam, que me viam em cena e falaram, quem é aquele Quem é aquele menino cara? que fez aquilo? Muito legal. Tu saiu totalmente, assim, é uma formalidade e você sai totalmente ali, conhece outro lado. Mas tem muitos, né? Tem muitos no teatro, tem muitos advogados, tem muitos psicólogos, tem De muito, repente, até é muito. uma estratégia que é utilizada para poder aumentar o repertório, que nem se comentou, na hora de defender. Né? De repente, a criminalista talvez dependa mais disso, desse tipo de situação, do que outras áreas que é mais papelada, né? Talvez assim. Talvez o crime. Mas é extrajudicial, né? Eu Que você falo diz. isso mediante a filme, não tenho a mínima ideia que eu Como imagino é? Não, como tem. é. Como eu vejo os filmes de direito, assim, que eu vejo que tem toda aquela parte de interpretação, que o advogado chega lá fazendo todo um show. Eu imagino isso, eu não sei se é isso aqui no Brasil, na vida real, ou só baseado em filme, né? Então, de repente, é essa justificativa que eu acho que talvez faça sentido, ou até, de repente, de treinar o raciocínio do profissional ali, ter um raciocínio mais rápido, de repente, numa pergunta. Tem que ser rápido, o timing tem que ser muito rápido na audiência. Eu não estou fazendo muito mais Uhum. assim, audiência, mas você tem que ser muito rápido, você tem que ser claro, tem que entender tua pergunta. Senão vai ser indeferida, e teu cliente está do lado, então está representando alguém. Então abra a boca, escuta, se faça claro, pergunte no momento oportuno, porque você está representando a parte. Você é advogado da parte, então você tem que representá-la, ela está te pagando para isso. Sim. Então fale, faça as perguntas pertinentes e com clareza, que a pessoa te entenda e que mostre verdade, principalmente. Gostei que você falou, se faça claro, né? Tem alguma linha, de repente, alguns livros, algumas dicas de estar começando para melhorar a oratória dele, para melhorar o posicionamento dele? Esses livros aqui faz sentido, mas de repente alguma dica ou outra que faça ele conseguir sair desse primeiro passo. Né? Eu sou super tímido, eu sou um enfermeiro, sou super tímido, mas amanhã eu vou começar um estágio, eu vou ter que atender 100 pacientes e eu preciso começar a me destravar. E como é que eu posso treinar isso antes de acontecer, de eu ir para a linha de frente e for surpreendido? Tem alguma. Tenho. Primeiro, reconhecer que você precisa disso. Eu acho que você tem que reconhecer que você não é bom na comunicação para você estar numa sala de aula e você ser ensinável a essa técnica. Então, esse é o primeiro passo, você reconhecer que você precisa melhorar a sua comunicação. Então, se você reconhece isso, você vai estar aberto também numa escola. Ah, não tenho tempo. Tem muitos cursos online, né? Indico também o teatro. Um teatro próximo, esses primeiros passos, assim, de quem é muito tímido, então tem exercícios que vai, de fato, também te destravar. Tem aulas de oratória também dentro do teatro. Tem vários em São Paulo. Mas esse primeiro passo é você reconhecer que você tem esse problema, não achar que você fala, às vezes porque você fala mais um pouco mais ríspido, isso é se comunicar bem. Então é você reconhecer a necessidade e estudar. Você tem que procurar um curso, alguém que te escute, fale. E você vai ver isso no seu trabalho. Né? Você vai ter feedbacks. As pessoas vão começar a falar que você não tem uma tratativa muito boa ou que você é Uhum. difícil a comunicação. Geralmente, o corporativo ele tem esses feedbacks. Precisa melhorar a comunicação com a equipe. Não tem relacionamento interpessoal. Isso já reflete totalmente na comunicação. Hoje não quer falar, tem pessoas que se dá algum comando para a pessoa falar, ela não quer. Não, comigo não, pede para o Paulo. Então, você já vai ter esses sinais dentro Uhum. de um corporativo e você reconhecer. As pessoas, os mais próximos vão te falar.
dentro da sua casa vai te falar Tá. que você precisa e você buscar um especialista, né, para cuidar de você e fazer você evoluir. Eu fui assim, mas o meu eu fui pro teatro primeiro, depois do teatro aí eu fui para cursos específicos. Mas alguma dica assim, que nem, por exemplo, quando a gente estava fazendo o curso, eu pesquisava algumas coisas e tinha uma técnica da caneta. Já ouviu falar dessa técnica da caneta? De ficar segurando. Que colocar na Ah, da boca. dicção, de Isso. falar assim. É. Não sei, eu ouvi que não era tão interessante, que poderia dar lesão, mas por outro lado tem um efeito. Eu teria algumas dicas assim que de repente a pessoa começa a treinar para ir iniciando, destravando. Assim que, por exemplo, uma dica que você falava para mim, que era fechar a boca e abrir ela Abrir, para poder articular, articular bem as ensaiar palavras e tudo mais. mais. Eu comecei a até Por isso. me reparar nisso nos vídeos que eu estava fazendo. Poxa, eu tenho que fechar mais e abrir mais a boca para poder fechar as palavras com mais clareza. Então, eu mesmo, como eu já fiz, só que como já faz um tempo, eu tive que revisitar algumas técnicas para poder Uhum. estar melhorando. A gente tem que estar sempre melhorando. Tem mais algumas coisas que a gente consegue dar de dicas assim? Respiração, você respira muito, por exemplo. Até a gente vindo para cá, você está um pouco ansioso. Eu também, como será a casa do Paulo, né? Eu vim Ó, pô, apresentar escutando, meu professor não tem como, né? e agora ele fazendo uma entrevista. Eu vim escutando no carro umas músicas bem que eu gosto para ficar, me relaxar mais, me ancorar, né? Uhum. Nesses canais no auditivo. Então, sempre não coloco músicas que me deixam em paz. Tento lembrar dos momentos bons que a gente passou na box, você com a Júlia, então, para deixar já numa sintonia boa. Por exemplo, na relação paciente, a questão do corpo, que eu falei do livro, você não ficar com uma posição tão encurvada, o olhar mais fixo, não perdido, mostrar segurança, não esconder nada, né, embaixo dos que mostra Legal. insegurança, você está escondendo o quê? Deixa as mãos mais abertas, então, o não verbal, isso, e sempre não desviar muito o olhar, mas também não ficar encarando muita pessoa para não ficar intimidada. Quem está me olhando aqui muito, você deixar essa pessoa mais tranquila. E firmeza. Desde o aperto de mão também, para a pessoa já sentir, não com muita força, para não quebrar a mão da pessoa, dá uma firmeza, para a pessoa sentir você, esse primeiro contato, que ela pode confiar em você. Lembro de uma dica sua que você deu, que eu tive também esse questionamento contigo, o que fazer com as mãos. Eu lembro que você falou assim, imagina aqui um quadrado aqui, você fica com a mão mais ou menos por aqui, para não precisar ficar assim, tão expansivo, mas também não esconder, né? Porque você tá com a mão muito assim, com a mão dentro do bolso ou para trás, não faz sentido, porque você vai mostrar insegurança e algo que você não quer quando você está ali num momento de destaque, ou está atendendo, você está em destaque. Mas também você não pode ser tão expansivo. Você pode até ser, mas depende do momento. Se você está no teatro, no stand-up, faz sentido você ser Muito. completamente aberto, né? Se você está querendo fazer você está ali apresentando uma conclusão de curso lá, naquela bancada final lá de graduação, né? TCC. Aí faz sentido no final você, faz sentido. Mas aqui no dia normal, ficar nesse quadrado invisível aqui faz mais sentido que encaixar para todo mundo. Com certeza, a forma, ela não tem que estar maior que o conteúdo, né? Uhum. Então, a gente tem que saber equilibrar isso daí para não ficar a forma, mais seus braços falam do que o próprio conteúdo. E isso que foi uma professora já da USP, que a forma estava muito, porque ela queria se fazer um pouco simpática Uhum. e não estava conectando. E eu via que, assim, realmente hoje, lecionando, eu percebo que tem que ter cuidado com isso. E, embora eu sabia que ela, na Uhum. engenharia, ela era muito boa, com certeza, para entrar ali. Você falou de conectar, eu lembrei de uma colega que esteve lá na Vox e sobre que é interessante de repente de você se gravar, monta um texto e tenta se gravar e veja os vícios de linguagem que você tem. Lembra É quantos isso, nés? esses vícios que você tem, de repente, uma palavra que você fica repetindo o tempo todo. Isso eu acho que é legal da gente estar tendo atenção. Você falou Quantos agora nés? de Muitos. conexão. Teve uma pessoa também lá que tinha muito né, e ela reconheceu na Foi própria sala legal, de foi aula. legal. E Quando teve ela um, tirou também, quando ela tirou, ela reconheceu, a cara, pessoa reconhecer que isso estava. Você percebe, você falar com clareza.
porque talvez era uma pessoa também que não fazia mentoria, Uhum. então não tinha tempo também de fazer mentorias e você falar. E se eu não falasse para os demais, assim, pô, o que ele está fazendo aqui? Ele não está dando os toques. Será que ele está falando todos os toques que ele aprendeu aqui nesse curso? Está repassando para a gente? Então, você reconhece, esse foi o primeiro passo. Todo cuidado, eu sei que você estuda, mas você reconhece que tem muito, né? Tem muito tipo, tem muito for example. No inglês tem essa. Tem muito isso, então tem que tirar esses vícios. Preencher o silêncio é natural, a gente se incomoda muito com o silêncio. Pode ficar em silêncio, mostra até autoridade. Eu lembro até que eu tinha uma pontuação que você tinha minha que eu desviava o olhar e falava muito rápido. Lembro que isso era uma das características que eu tinha que eu fui Lapidando, e tua trabalhando. apresentação foi um sucesso, todo mundo viu, e para mim é ótimo. Essa questão eu quero que o aluno, hoje, quero que me supere. A ideia é que você seja melhor que eu. O que eu aprendi aqui, eu quero que você me supere. Se o professor tem muito claro isso, não amedrontar o aluno, não fazer na base daquele gatilho do medo. Cara, se um aluno conquista algo, se ele consegue falar, se o objetivo dele foi atingido, cara, eu estou vibrando. Eu entendi porque eu estou ali. Porque para mim não fazia nenhum sentido. Eu podia estar fazendo outra coisa, ganhar dinheiro com outras coisas, do que estar ali. Mas, cara, se ele conseguiu, eu falei assim, pô, fiz a diferença. Poxa, Você pode ter certeza que alguma coisa ali eu plantei, se não foi na totalidade, eu plantei alguma coisa ali que fez com que ele florescesse, assim, atingisse outros. e foi legal que eu fiz a mentoria contigo, acho que uma semana antes do final. Aí eu tive uma pausa, né? Que a gente teve uns problemas que teve que se ausentar e não conseguiu ir nas aulas. Uhum. Aí eu fiz a mentoria contigo e ficou horrível demais. Eu falei pra Júlia, falei, meu, ficou muito ruim. E eu fiquei aqui em casa, andando de um lado pro outro, lendo, relendo, lendo, relendo, 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 relendo. Aí a apresentação tu falou, você vai ficar por último, porque a galera já tá um Uhum. pouco mais treinada. Eu achei justo, né? Claro que nada mais justo. O Uhum. pessoal todo mandando bem, mandando bem. Aí tu me apresenta, eu subo, aí eu vou improvisar, vou improvisar, vou mandar aqui Foi e legal ali o encontro para finalizar o curso e você foi muito importante, porque você também teve um diferencial muito bom. Tava o Vitor também, que não falava. O Vitor é uma pessoa que não falava. A psicóloga, a Lucinéia, ela até chorou. é um caso bacana ele. Foi um caso assim que para mim é uma prova social, mostra que realmente o trabalho fez sentido. Era uma pessoa que se eu fosse bater aulas, eu queria fazer com que ele falasse mesmo. Eu nem contava as mentorias. Uhum. Dele foi um caso assim que eu vi que ele teve já que ele passou. Mas, cara, fica, você tá vindo? Vai, depois a gente vê um jeito de adicionar isso no teu contrato, eu vou falar com o Rodrigo, enfim. Mas ele foi, acho que foi umas duas a mais que eu tive que pedir autorização para que ele pudesse subir no palco, porque era um caso totalmente fora, assim. Ele é uma pessoa que não falava, e você entende a razão, a raiz disso numa mentoria, e eu quis fazer. Como se todo mundo fosse, você vai conseguir fazer, eu consegui, você vai conseguir. E poxa, não sei se toda a turma era assim, mas a gente abraçou ele assim de um jeito que, putz, a gente dava uma força. Eu dava muita força para ele, eu achava que Uhum, era uma oportunidade muito bacana para ele, porque além do fato dele ter essa timidez assim, que é normal, ele é muito novo. E eu pensando, poxa, se ele conseguir eliminar essa barreira agora, meu, uhum. daqui para frente esse menino tem muita chance de voar, sabe? De fato. Porque se ele continuar de repente assim, vai ter muitas barreiras e de repente vai travar sonho dele, sabe? Exato. O Paulo, fala até para você que quer fazer, faz biomedicina, da área da saúde e quer lecionar, a razão maior é essa. Se você ter esse sentimento, esse ímpeto de querer transformar vidas, estar numa sala de aula, porque tem muitos médicos hoje que procuram, que quer ir para a docência, Uhum. e eu acho que você tem que ter isso bem claro, que é o porquê você faz isso. É o livro, lembrei agora, Comece pelo Porquê, é um livro muito bom para líderes Vamos também. começar a indicar uns livros Vamos aí? indicar, Comece pelo Porquê, é muito bom, porque você entende o porquê que eu estou fazendo aquilo, quando você se sente cansado, uma demanda excessiva assim, de aulas, você tem que cumprir. Então, por que eu estou fazendo? Pode falar, Eu li Paulo. até o livro que você me indicou, Rápido e Devagar. Do
Kahneman, né? Do Daniel É, Kahneman. justamente por isso, eu tenho um raciocínio rápido e Uhum. que nem eu comento com a Júlia, assim, eu faço uma pergunta para ela, isso eu já respondo minha própria pergunta, eu já penso em uma outra pergunta, então isso me quebra quando eu vou falar, isso me quebra. Que eu falo em partes a pergunta, eu faço 3 perguntas ao mesmo tempo. Aí quando você falou, pô, lê rápido devagar. É, Aí eu é o falei, sistema 2, é, que você reflete mais, até isso em família, em alguns alunos, você fala, você percebe que você está armado? Desarma. Calma, você está armado. Posso? Desarma. A primeira coisa que eu falo, desarma, porque você está falando muito, a pessoa está armada. Eu, calma, desarma que eu posso contribuir. Depois eu te passo a palavra. sim. Eu não terminei de falar. Então, essas questões, essas formas de pensar do Kahneman que é muito legal, um livro muito bom. Tem a Coragem de Ser Imperfeito também, porque fala muito das vulnerabilidades, você achar que não consegue, Uhum. e você tirar o proveito também daquilo, né? E muito bom. O outro que eu estou relendo, né, que eu li na época do curso, o Storytelling, eu estou relendo, que eu falei, poxa, faz sentido do projeto, então eu vou reler o Storytelling, estou relendo ele, porque faz sentido aqui do nosso papo, de eu conseguir entender mais sobre um contexto e conseguir desenvolver esses contextos de diversas áreas. Eu estou relendo hoje, eu estou relendo o Storytelling, assim. O storytelling também tem no cinema. Eu vou falar uma coisa para você que eu tinha um material de storytelling que a gente tem da Vox e a gente tem que passar isso, uma Uhum. franquia. Mas eu também tenho cursos por fora do storytelling. Eu tinha pago por fora eu mesmo investimento para saber dos beats, porque por exemplo, às vezes você não tem um conteúdo, aquele conteúdo não conecta muito com você, a pessoa vai perceber. Uhum. A pessoa vai perceber que não está conectando. Isso tem que ser de verdade, Paulo. E as pessoas vão perceber, porque teu corpo, ele vai demonstrar, a pessoa não está se sentindo verdade naquilo, e aquele vai ter conteúdos que não vai conectar. Storytelling é um que conectava, que eu vi no filme do Ainda Estou Aqui, que eram batidas, e tinha aquele momento da época que passava o filme, naquele contexto que passava o filme, né? Da filha que perdeu o pai. Então teve toda aquela história, né, da época da ditadura, das questões políticas ali. E que teve sumiço, ninguém sabia de nada o que acontecia. Então teve várias batidas, teve vários beats Uhum. que a gente fala, e depois teve um momento também de conexão, que ela fala que mãe, cadê o papai? Aí foi do filme que ela fala que ele não estava lá, mas ainda eu estou aqui. Então esse momento foi muito marcante. Então você traz essas batidas. Qualquer conteúdo você consegue deixar. Por exemplo, se eu vejo que a classe está muito cansada, ou já demonstra que, professor, pelo amor de Deus, acontece muito de um professor que não engajou na primeira aula e você é a segunda para você puxar uma coisa em palestra. Se a primeira apresentação não foi boa, você vai ter um esforço ali para engajar aquela turma. Aí acontece, já trago um case, trago uma história e faço beats. Beats com entonação de andar na sala. Cara, como... é incrível, cara. Aí você já joga. Cara, essas técnicas aí é muito legal. Muito Porque legal. você mostra que você consegue atingir, se ancorar daquilo que você viveu muito fácil, e você traz aquela emoção, o Paulo, e você traz aquela verdade. O pessoal ri, que ele vê um lado seu que não existia, e você consegue trazer aquela emoção. Então você traz um case do seu dia a dia que vai impactar. Depois você vai para o conteúdo. Sempre conecta. Certo. Conectou, e você vai perceber que conectou. Conectou, tá todo mundo, as expressões, você tá olhando, É quase um mantra, né? é um mantra. Você olhou, olhei, sente tudo bem, como você tá? Tá bem? Você tá bem, tá bem. Se não tá bem, já vai perceber. Próximo. Foge daquelas expressões que não estão muito coerentes, que você sabe qual o conteúdo que você está dando e você sabe que você está fazendo um esforço ali. Então, foge, e o professor sempre tem que estar bem. Não importa o seu dia. O aluno não. Ele estava escutando, ele pode deitar. Você, quem quer ir para a área da docência, saiba que não importa o seu dia, não importa o diagnóstico, não importa o que você ouviu, lidar com o público não é fácil. Você vai ter que estar lá e entregar aquelas 4 aulas. É isso que você quer? Você tem um motivo para isso? Faça. Você vai ser próspero, você vai continuar aí por muitos anos. Eu acredito, porque é o que me faz seguir.
ser o porquê eu tô ali ainda. Ah, legal, legal. Ainda estamos aqui, né, já finalizando, mas eu quero saber que a gente poderia fazer para Uhum. aquela pessoa que é, talvez que nem o caso do Vitor, assim, Uhum. destravar o medo de falar. O que de repente você conseguiu. Dica. Tipo, por exemplo, você chegou no Vitor e falou assim: Poxa, Vitor, tenta utilizar seguir essa linha aqui e você vai aos poucos, você vai vendo que você vai melhorando e tudo mais. Foi a exposição? Não só. É, não vou falar do vídeo Não, não, com certeza. especificamente. Eu falei do Vitor pelo fato que é um Mas, caso de uma pessoa que era bastante tímida, assim, mas uma pessoa bem aleatória, assim, que nem muitos profissionais que existem, que são bem reclusos, mas sabem muito, mas são muito reclusos e precisa tirar essa barreira. eu falo, tem casos que eu falei assim, olha, você está criando uma expectativa, não tá? Eu sei, eu vou te entregar o meu melhor, mas eu vou até aqui. Aqui eu reconheço que você vai ter que ir no fono. Aqui eu reconheço que você tem que reconhecer, na verdade, você tem que ir no psicólogo, você vai no psiquiatra, se for o caso, porque vai entregar até aqui. Então eu sou muito transparente. Não espere nada além disso. Agora, se você prometer algo que não vai acontecer e vai mostrar no resultado final do curso, então são conteúdos multidisciplinares, são profissionais que vai ter que Entendi. entrar no mesmo caso ali para ajudar. Precisar do Paulo, que é um psicólogo biomédico, precisar de várias áreas para Que às vezes até a fazer. exposição pode até ser uma barreira maior ainda. Essa pessoa tem um CID específico, você não sabe, ela tem que te falar. Tá. Ela tem que te falar. Hoje tem várias pessoas que a gente não conhece. E a Se a pessoa. mentoria, E a mentoria é a oportunidade de você conhecer de fato aquele aonde aluno. ver, entendi. Na minúcia mesmo, de você entender, pessoal, eu preciso disso, eu tenho esse CID, pessoal, eu vou ser bem claro que o que eu tenho para contribuir é isso. Eu formei X turmas, tenho experiência com isso, tenho material, meus livros são esses e tem a apostila que eu também formei aqui. Você vai querer? Te interessa? Interessa, top. Bom, então, ser muito transparente no começo. Aí depois, vai também aquela relação eu não posso fazer por você. Aí eu vou tentar Uhum. te engajar ao máximo e você vai ter que conectar. Também se você não achar que atendeu o que você realmente esperava, aí tem que ser 50-50, né? Tem que ser um double. Show de bola. Vou finalizar aqui, tem mais uma pergunta que senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui, Vai cara. ficar, se Pô, deixar, a gente, com gente já muitas. ficou uma hora conversando antes, aí mais ou menos isso agora. Cara, no final aqui eu gosto de ter uma última pergunta que é mais ou menos assim. A gente não, que eu ainda não sou da área da saúde, né? Mas a área da saúde faz muitos plantões, muitas horas extras, né? E Certo. professor também tem uma carga horária bastante cheia. O que hoje faria você fazer uma hora extra sem reclamar? Vou fazer, vou ficar até mais tarde, tranquilo. Seria por dinheiro, por posicionamento, por talvez uma realização profissional, ou algum dos três, ou qualquer outro. O que faria você fazer hora extra sem reclamar, assim, tranquilo, com um sorriso no rosto? Cara, eu sempre vim do coletivo. Então, assim, eu não penso só em mim, eu penso na escola. Eu penso no nome da escola. Então, eu não sou individual. Então, essa questão do teatro, dos Uhum. jogos, né, do basquete, então deixa a gente com esse espírito mais coletivo. Eu sempre penso no todo. E se for algo que, por exemplo, a ausência de um professor que não veio, eu sempre antecipo, eu sempre chego. É pelo dinheiro, não é porque eu vou ganhar aquela uma hora aula, é porque eu estou pensando no coletivo, estou pensando no aluno. Eu preciso muito, porque amanhã eu tenho uma entrevista. Você me ajuda? Com certeza. É o porquê eu faço. Se eu entendi o porquê eu faço aquilo, não é o que. Uhum. Às vezes aquele o que eu estou fazendo não está compensando tanto, é mais o porquê mesmo. Show de bola. Cara, muito obrigado por você estar vindo aqui com a Eu que gente, cara. agradeço. Tem alguma rede social que você quer divulgar aí? Alguma coisa que você quer adicionar, falar pra gente aí? Tem o meu Instagram, que é Maurício de Paiva, Demudo. Ali eu coloco alguns conteúdos de aulas, alguns alunos repostam, então eu criei exclusivamente para docência. Tá. Então tem um comercial que eu gravei ali Ah, com a legal. chamada de matrículas abertas, algumas coisas eu vou colocando ali, mas vocês vão me encontrar mesmo no presencial. Presencial, eu sou muito mais do presencial do que do digital, Tá. mas agora os alunos estão levando, olha como a gente se complementa, os alunos estão levando a gente também para o digital, porque é um novo mercado e a gente tem que ir para o digital. Já adianto que esse seu projeto ele é muito interessante, vai prosperar muito.
Então, show de bola. Galera, que vocês ficaram aqui até o final, deixa aquele comentário lá, aquele like, inscreve-se no canal se você não é inscrito. Cara, muito obrigado novamente por ter Muito vindo obrigado. aí.